Bom, então vamos falar aí de 6 áreas estratégicas, né? Onde estão essas dependências, esmiuçando um pouquinho esse slide anterior. Isso. Né? Então a gente tem aí matéria-prima, que é basicamente, né, a base da indústria. Tá? Então, matéria-prima é muitas vezes material plástico, né, vidro, madeira, tá? Matéria-prima de alimento, que é farinha de trigo, soja, tá? Então, tem a parte ainda das baterias, né, que entra já em energia. Então, baterias de lítio, existe uma dependência grande, principalmente com a ideia de eliminar ali a produção de carro a combustão e passar a usar somente carro elétrico, que depende dessas baterias de lítio. Né? Por isso o desespero aí de, né, que os outros países também encerrem a produção dos produtos dos carros Exato, a exato, gasolina, né, a combustão, para que possa acelerar aí o lado das baterias. exatamente. Principalmente o desenvolvimento, né, Ale? E ingredientes farmacêuticos e princípios, né, os princípios ativos ali, basicamente, que aí envolve uma extração complexa, né? Esses ingredientes farmacêuticos envolvem uma extração complexa. Hidrogênio, né? Então, apesar de ser abundante na atmosfera, mas tem uma produção complexa, né? E que demanda um consumo alto de energia. O que a gente tem ouvido falar muito aí ultimamente, né, a crise dos semicondutores, né? Aí o Ale tem um conhecimento melhor ali, tem a questão da produção dos semicondutores e as montagens das placas, né, Ale? Isso, quando a gente fala em semicondutores, basicamente a gente está falando de chips, né? E aí vem a Exato. pergunta: o que não usa chip hoje? Né? Temos chip em tudo quanto é equipamento eletrônico, né? Então você tem no celular, você tem no notebook, você tem no computador, você tem em máquinas industriais. Então o chip hoje é um produto que é altamente demandado. Beleza. Quem são os produtores de chip no mundo? Basicamente temos 3. Temos a TSMC, que fica onde? Lá em Taiwan. Taiwan que não é território chinês ainda. Né? Ainda não, ainda eles estão independentes, né? Mas a China já está de olho para abocanhar ali Taiwan para poder, né, incorporar ali a TSMC também, que é o maior fabricante de chips do mundo. Nós temos a Samsung, que é coreana, e nós temos a Intel, americana. São os 3 maiores fabricantes aí de chips, né? E a questão dos semicondutores, ela está ligado também, né, à matéria-prima. No próximo slide a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas por quê? Porque o semicondutor, a base dele é o silício, né? Que é um metal Exato. que também demanda, né, não só a produção de semicondutores, como outros componentes também, né? Exato. É isso aí. E, por último, mas não menos importante, né, o cloud, né, que é a computação em nuvem, e tecnologias, né, altas tecnologias, tecnologias de ponta. Aqui envolve bastante a questão científica, né, produção científica, produção de novos produtos, novas descobertas, né? E o cloud, eu estava vendo semana passada uma estatística e, por exemplo, a Amazon, ela detém 32% do market share mundial de armazenamento em nuvem. Então, quer dizer, mais de 30% de toda a internet que a gente acessa está hospedada na Amazon. Esse Então, dado é também importante, Abílio, está porque por que concentrado. a Comissão Europeia está com essa preocupação? Você acabou de citar uma, né? Aham. Amazon. Tá, eu vou Uhum. citar aqui mais 3, Uhum. tá? Microsoft, Uhum. Google Uhum. e Alibaba Cloud. Dessas 4 que a gente citou aqui, 3 são o quê? Americanas. Americanas. Uhum. Entendeu? Então, olha a preocupação, né? Poxa, eu vou deixar os meus dados, né? Que são. Né, hoje vivemos na era da informação, né? Então, os Uhum. dados, a informação é muito importante. Uhum. A gente escuta várias histórias, né? Sobre o Zuckerberg, sobre o Facebook, sobre celulares que escutam enquanto nós estamos
falando, né? Então a preocupação deles também é essa, de deixar uma tecnologia tão importante para a evolução e implantação da indústria 5.0. Aliás, porque também eles já estão falando já na 6ª geração dos telefones, né? Da telefonia, né? Poxa, mas espera aí, a gente nem está usando a 5 direito? Pois é, amigo, já 5G, estamos falando já da 6G, né? Exatamente. Então, para que você possa implantar também a 6G, você necessita ter, né, essas plataformas de cloud computing de forma que a população tenha fácil acesso e seja distribuída para todos de uma forma adequada. Agora, Exato. Amazon, Microsoft e Google, né, para um comprar o outro aí virar um monopólio, não é muito difícil. Né? Exatamente. Né? E está tudo baseado no mesmo país, né? Exato. Gerando aí um risco muito grande. É isso aí. Bom, e aí a Comissão Europeia ainda identificou 30 matérias-primas críticas aí, né? E aí o Ale vai falar um pouquinho melhor para nós sobre isso. Isso, que é o primeiro tópico lá, né, que a gente falou daquela lista, né? Matérias-primas. Então, a primeira aqui, né? São as terras raras, né? O que são terras raras, né? São metais e minerais que são específicos para você fazer determinados produtos como ímãs, né? Como magnetos. Isso é usado aonde, né? Principalmente em, olha aí de novo aparecendo essa palavra aí, ó, carros elétricos, né? E também turbinas eólicas. Então, um dos produtos que mais é crítico para a economia deles, na visão europeia, é as terras raras, né? Exato. É interessante, né, o termo, né, terras raras, né? Porque foi descoberta, né, esse tipo de minério, esse tipo de metal em 1800. Só que somente em 1950 e 1960 que começou-se a ter tecnologia para você poder separar dos outros tipos de metal e mineral esse componente, né? Ele é um tipo de óxido específico, né? Que acabou sendo descoberto que ele era mais maleável, ele tinha mais condutibilidade. Então, a forma de produção para ímãs se tornava mais efetiva usando esse tipo de material. Então, olha só que interessante, em poucos anos acabou virando um material muito requerido, né? Uma commodity importante. Uma commodity, né? Exatamente. Outro produto, né? Outra matéria-prima que é crítica para eles também é o galho e o índio, né? Que eles fazem parte de diodos emissores de luz. Né? Então, os famosos LEDs, né? Os famosos LEDs, né? Hoje você tem LED em tudo quanto é coisa, né? As lâmpadas, né? Lâmpada LED, enfim, isso é o básico para a indústria da eletrônica, né? Exato. Iluminação, né? Iluminação, os carros mais novos com mais eficiência energética usam LED, positivo. Né? E aí o que a gente tinha falado, né? Do silício, né? Que é os semicondutores. A gente já tinha dado uma visão geral sobre ele. Exatamente. E o último ali que é o quê? Né? Os metais do grupo da platina, né? Que eles são necessários para quê? Exatamente a produção de células de combustível de hidrogênio, olha o hidrogênio aparecendo aí de novo, né? E eletrolisadores, né? O hidrogênio é muito utilizado para você resfriar, né? Os componentes ou placas, né? Então tem alguns sistemas que são resfriados via hidrogênio. Então, além de ser usado como combustível também, né? Também, né? Então, por isso essa preocupação, né? Porque você vê que são componentes, são matérias-primas que são a base para a indústria aonde todos querem chegar. A indústria 5.0 é essa indústria mais colaborativa, onde o ser humano está no centro, porém ela é muito mais avançada, né? Então, sem isso aqui, para chegar nesse ponto, fica difícil. Exatamente. E ainda tem, né, mais algumas áreas aí, né, onde a gente precisa trabalhar. E aí, em 29 de setembro, né, eles lançaram, então, essa Aliança Europeia das Matérias-Primas, né, com o objetivo aí de mudar a abordagem da União Europeia, né, com relação à aquisição e produção dessas matérias-primas essenciais, reduzindo a dependência externa e fortalecendo, né, a segurança de abastecimento. Então, aí ainda no ano, durante todo o processo ali, né, de luta contra a Covid, eles foram construindo, né,
essa aliança, esse ecossistema, tá? Para construir essa cadeia de suprimentos que eles chamam de cadeia de suprimento de matérias-primas resiliente, né? Com o foco específico iniciando por essa questão dos ímãs, né, e motores de terras raras, tá? E aí eles já definiram investimento ali dos Estados-membros para apoiar isso, né, para apoiar essa iniciativa. Tá? Essas são algumas empresas, né, afetadas por isso, são algumas empresas que investiram nesse projeto, até porque elas dependem disso para a sua sobrevivência, mas, além disso, essa comissão já está olhando, né, para todas essas matérias-primas. Né? Então, também, como a gente comentou, ativos farmacêuticos, bateria de lítio, hidrogênio, tá? Cloud computing e semicondutores como um todo. Né? E aí, É isso aí. Ale, agora é contigo. Principalmente nesse slide anterior, Abílio, só volta um pouquinho. Opa, volta. Por que a gente colocou aí o primeiro, né? Os ingredientes farmacêuticos, né? Porque a preocupação é justamente você fazer com que a população tenha acesso aos medicamentos de uma forma contínua, né? Sem interrupção de fornecimento e de uma forma barata também, né? Porque se nós estamos falando de uma indústria 5.0, aonde o ser humano é o centro, eu preciso preservar o ser humano. Eu preciso dar condições para que esse ser humano, caso ocorra uma pandemia novamente, uma doença, enfim, desconhecida ou não, ele tenha acesso a os medicamentos para que ele possa fazer o tratamento e, né, enfim, ser curado ou ter um prolongamento aí da vida dele, né? Então a preocupação é que plantas, minerais, né, metais, enfim, outros componentes que são os princípios ativos para fazer os ingredientes farmacêuticos, eles possam estar na cadeia de suprimentos ali, chegando no tempo certo, no momento certo, com o custo correto, né, para que ele possa ser repassado também para as pessoas, né? Exatamente. E o restante, né, é meio que uma coisa só, né? Se a gente olhar as outras figuras, né? A questão da bateria de lítio, né? Uma informação importante sobre a bateria de lítio, né? Em 1991 já existia a bateria de lítio, não é uma coisa nova, né? Porém, hoje, 20 anos depois, né? O desenvolvimento dessa bateria conseguiu fazer com que hoje ela tenha 300% a mais de carga, né, do que era em 91. Ou seja, a capacidade hoje em 2021 é 300 vezes por cento maior do que era lá em 91. Por quê? Porque houve justamente esse desenvolvimento, né, essa preocupação em usar o lítio, né, que é um elemento aí que possui uma característica muito única, né? Por isso que eles estão investindo tanto nesse lítio. E automaticamente isso fomenta o que também, né? O desenvolvimento das outras áreas, né? Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Porque se eu estou desenvolvendo uma tecnologia onde eu tenho uma energia limpa, né? Uma energia que eu não vou usar combustível fóssil mais, eu tenho que ter esses componentes sendo utilizados com semicondutores, né, com o hidrogênio, ou seja, tudo vai acabar fazendo parte de uma coisa só. Então, no fundo, tudo se mistura aí, né? Exatamente. E com relação às baterias, né, além do lítio proporcionar aí um volume de carga maior, velocidade de carregamento maior, né, um volume de ciclos maior, ele tinha um problema grande ali de reciclagem, né, porque você não consegue, a partir da bateria estressada, fazer outra bateria de lítio, mas Tesla, Samsung, LG tem unido esforços ali nos últimos anos pesquisando possibilidades de reciclagem, e uma das reciclagens é a utilização, né, do lítio dessas baterias na indústria de tintas, que é usada então depois tanto na fabricação dos automóveis quanto dos telhados lá da SolarCity e outros equipamentos.
né? Então eles têm fechado esse ciclo, né? Reduzido o passivo ambiental ali também das baterias, né? Fechando esse ciclo aqui.